Bom dia a todos e sejam bem-vindos para mais uma aula de gramática comigo, professora Andréia. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre orações coordenadas. O que são as orações coordenadas? Vamos lá então? Primeiramente, vamos falar sobre o que é uma oração. Uma oração é um enunciado que se forma em torno de um verbo ou uma locução verbal. O que é verbo? Verbo é toda palavra que exprime uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. E temos dois exemplos aqui. O primeiro exemplo, nós temos um verbo. A tempestade começou repentinamente. Esta é uma oração porque possui um verbo, o verbo começou. Já no segundo exemplo, nós temos uma locução verbal. Muitos têm dificuldade para identificar o que é uma locução verbal. Uma locução verbal ela é composta numa oração por um verbo auxiliar e um verbo principal no particípio. Geralmente, esse verbo auxiliar ele é formado pelo verbo ser, pelo verbo haver. Aqui nesse caso, do segundo exemplo, o discurso será iniciado logo mais, nós temos um caso de verbo auxiliar a partir do verbo ser, será, e o verbo principal iniciado no particípio. Por isso, essa estrutura se chama locução verbal, porque é formada por dois verbos que dão ideia de uma única ação, certinho? Isto é uma oração. Agora vamos lá. O que é uma oração coordenada? Já falamos o que é uma oração. É uma sentença, um enunciado composto de um verbo ou uma locução verbal. E o que é uma oração coordenada? É aquela que não funciona como termo de outra oração, ou seja, dentro de um período composto, as orações são independentes entre si. Então, se eu tiver mais de uma oração numa sentença, a primeira oração ela não depende da segunda, nem a segunda depende da primeira. Elas são independentes entre si. Temos dois tipos de orações coordenadas. A primeira é a assindética. A assindética ela não apresenta conectivo. As orações são ligadas geralmente por vírgulas. Essas são as chamadas assindéticas. A vírgula, vai uma vírgula aí? Exemplo, temos aqui uma frase do Júlio César que é muito conhecida: vim, vi, venci. Eu tenho uma sentença, um enunciado composto por três orações. Vim, que é um verbo, uma oração. Vi, um verbo, uma oração. Venci, um verbo, uma oração. Então eu tenho três orações que estão separadas por vírgulas e não por conectivos. Nesse caso, em que as orações são separadas por vírgulas, nós temos o caso de oração coordenada assindética, porque cada verbo, cada oração está sendo separada por uma vírgula. O segundo tipo de oração coordenada é a sindética, ou seja, essas orações são introduzidas por uma conjunção. Ou seja, o que é uma conjunção? É uma palavra que liga duas orações ou dois termos de mesmo valor gramatical e estabelecem uma relação entre eles. As conjunções sindéticas são 5. Vamos vê-las? Tenho aqui a imagem de uma mãozinha. E em cada dedinho nós temos um tipo de conjunção coordenada sindética: a aditiva, a adversativa, a alternativa, a explicativa e a conclusiva. E agora nós vamos ver os exemplos de cada uma delas. Exemplo: a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. A primeira oração, que é a preguiça é a mãe de todos os vícios, esta é uma oração porque é composta por um verbo, o verbo é, que vem do verbo ser. Mas logo após o término dessa oração, após a palavra vícios, ocorre uma vírgula e a conjunção mas. Essa conjunção mas está interligando a primeira oração à segunda. A segunda oração é composta, na verdade, por duas orações, a segunda parte.
Então aqui a conjunção mas está ligando esta primeira oração às demais orações. No caso, a conjunção mas, ela sempre virá conectada às outras orações e antes dela sempre haverá uma vírgula. Então, atentem-se a isso para o uso da vírgula também. A conjunção mas é uma das conjunções que elas necessitam de vírgula antes dela. Então, no caso, a conjunção mas é uma conjunção coordenativa. Por quê? Porque ela conecta duas orações sem torná-las dependentes uma da outra. Você pode ler a primeira sentença sem necessitar da segunda e pode ler a segunda sentença sem necessitar da primeira. E isto é uma oração coordenada. Então, mas aqui é uma conjunção coordenativa adversativa, porque ela tem a função de opor, de se opor à primeira oração dita aqui na sentença. Então é isso, vamos lá. Vamos lá para o primeiro tipo. A primeira conjunção é a aditiva. A aditiva, ela soma as ideias. Ela tem esse intuito de somar as ideias. Algumas delas são e, nem, mas também, não só. Um exemplo na tirinha. Vamos brincar de polícia e bandido? Vamos! Eu sou polícia e eu sou membro de torcida organizada. Nessa tirinha nós temos o uso da conjunção aditiva e. Nesse caso da tirinha, ela está exercendo a função de somar as ideias. Então, quando a conjunção e vem com esse intuito de somar as ideias, ela se chama aditiva. Então, aqui nós temos orações coordenadas aditivas, certo? Segundo exemplo. No segundo exemplo, temos a conjunção adversativa. Qual é a função da conjunção adversativa? Ela dá a ideia de oposição. Alguns casos de conjunção adversativa, mas, porém, contudo, todavia, entretanto e outras mais. Aqui vamos citar o mesmo caso da tirinha anterior. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. O uso da conjunção mas está tornando a oração anterior oposta ao que foi dito na oração posterior. Terceiro caso, nós temos a conjunção alternativa. Ela expressa a ideia de escolha. Temos aqui o caso ou, ora, ora, quer, já. No exemplo, temos a tirinha da Mafalda. Estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. O futuro da humanidade não somos nós, hein? Somos ou não somos? Carne de imprensa, é isso que nós somos. No terceiro quadrinho, nós temos um exemplo de conjunção alternativa. Quando a Mafalda diz somos ou não somos, ela está fazendo uma pergunta usando a conjunção ou, que dá a ideia de alternativa, de escolha. Então, aqui nós temos uma oração coordenada alternativa. Quarta conjunção é a explicativa. Ela tem a ideia de explicar. Temos algumas delas aqui. Porque, pois, antes de verbo, que e porquanto. Na tirinha nós temos: ele abandonou a caravana porque não quiseram cumprir com seus direitos trabalhistas. A conjunção porque dá ideia de oração coordenada explicativa, simplesmente pelo uso da palavra da conjunção porque, certo? Quinta conjunção é a conclusiva, ela exprime conclusão. Temos o logo, pois, após o verbo, portanto, assim e por isso. Aqui na tirinha do Menino Maluquinho diz assim: a situação é insuportável, inaceitável, imoral, inconsequente. Precisamos de medidas drásticas, enérgicas, imediatas. Por isso, eu peço calma. Ele já está falando que nem os políticos na TV. Então, no terceiro quadrinho, nós temos a conjunção por isso, que dá a ideia de conclusão, de término do pensamento da oração. Então, por isso, conclusiva. Nestes casos,
As orações coordenadas são mais fáceis, porque logo após aprenderemos as orações subordinadas. Então aqui eu tenho uma listinha de exercícios que é classificada para o ensino fundamental 2, para treinar um pouco. E eu tenho também a descrição de um site para vocês do ensino médio que querem treinar um pouquinho sobre as orações coordenadas. E por hoje é só. Até mais a nossa próxima aulinha.